Fala galera, aqui é o professor Thaleson Reis e nessa aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a heterogeneidade da população brasileira, basicamente sobre miscigenação, sobre como é composta essa nossa população brasileira. O povo brasileiro ele é o resultado de séculos de miscigenação, principalmente entre africanos, entre europeus e também entre os indígenas, que são os povos originários aqui do Brasil. E a partir disso, é possível a gente afirmar que o Brasil ele é um país diverso, ele é um país tanto culturalmente quanto populacionalmente, ele é muito diverso, justamente por causa dessa interação, dessa miscigenação, que é justamente essa mistura de povos, essa mistura de raças que vai gerar essa população um pouco bem mais diversificada que a dos outros países. E essa diversidade da população brasileira, no caso dessa formação da população brasileira ao longo dos séculos, ela vai refletir diretamente na cultura, na culinária, nos costumes, tanto que o Brasil possui uma diversidade de costumes europeus, costumes africanos e também dos povos indígenas. E isso também vai se refletir na questão fisionômica das pessoas. Vai ter pessoas mais parecidas com europeus, com africanos e também com os próprios indígenas, que são os povos originários daqui do Brasil, como eu já mencionei antes. E esse perfil da população brasileira atual, ele vem ser resultado de séculos de interação entre os povos. Se deu principalmente com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, onde existia somente os indígenas, que são os povos originários daqui do Brasil. E daí, com essa interação, foi surgindo outras raças e também com os diversos tipos de migrações que ocorreram aqui no Brasil, principalmente a chegada de europeus, de asiáticos, de africanos, foi se tendo como consequência essa mistura de raças. Tem um antropólogo muito famoso chamado Darcy Ribeiro, que ele vai dizer que essa formação da população brasileira, ela vai se dar principalmente pela chegada dos portugueses. Então a população brasileira, a raça brasileira, ela vai se dar principalmente pela interação entre os indígenas, entre os europeus, os brancos europeus e também entre os africanos que chegaram para o Brasil de forma forçada. Então, basicamente essa vai ser a base da etnia brasileira. E essa tese do Darcy Ribeiro, onde ele fala que a população brasileira é resultado justamente dessa interação entre indígenas, europeus e africanos, vai justamente se dar início com a chegada dos portugueses aqui, porque primeiramente existia somente os indígenas e daí os portugueses foram procriando justamente com os indígenas e daí foram criando uma raça de pessoas chamadas pelo Darcy Ribeiro de caboclo. Além desses caboclos que são descendentes da união entre pessoas europeias e os indígenas, com a chegada dos africanos ao Brasil, vindos forçados a ser escravos, surge também outra raça, que seria justamente os mulatos, que são basicamente resultados de descendência entre brancos e negros vindos da Europa. Tem também os cafusos, que são justamente a descendência de pessoas africanas com indígenas, e daí vai gerando, a partir dessas bases, vai gerando outros tipos de raças ao longo dos séculos. E dando ênfase nessa diversidade da população brasileira, o Darcy Ribeiro também vai falar que há uma diversidade de Brasis. Então ele vai dizer que no Brasil existem diversos outros Brasis. Isso basicamente pelas etnias. Porque, por exemplo, ele fala que existe o Brasil crioulo, que justamente vem do povo nordestino, dessa criação de negros e mulatos, principalmente vindo de engenhos. Tem também o Brasil caboclo, que seria justamente a mistura de índios com os mestiços, isso mais para o norte do país, ali próximo à Amazônia, onde ainda hoje é possível encontrar muitas tribos indígenas. Ele fala também que existe o Brasil sertanejo, que é principalmente movido por pessoas que vieram da África, principalmente do Cabo Verde, que teriam como principais tipos de trabalho, essa questão de cuidar de gado, cuidar de vaquejada, essas coisas assim, que caracteristicamente essas pessoas vindas de lá costumavam trabalhar como vaqueiros e se dedicavam também ao trabalho no garimpo, nessa parte mais do interior do Brasil. Ele fala também do Brasil caipira, que seria basicamente uma junção aí entre os brancos e os índios também, e eles vão se dedicar principalmente à agricultura, ao cultivo, como o cultivo de mandioca, de feijão, milho, e principalmente na região do interior do Brasil também, esse Brasil caipira que ele fala. E por fim, ele vai falar do Brasil sulista,
que seria basicamente resultado da expansão dos povos que vinham do Sudeste, ali, principalmente de São Paulo, e que foram expandindo suas fronteiras até chegando no sul do Brasil. E lá, com os frutos de diversas migrações, também vai haver essa parte da miscigenação com populações vindas da Europa, da Ásia, como pessoas que vieram da Polônia, da Itália, da Alemanha, e também pessoas que vieram do Líbano, Japão e esses diversos outros países. E a composição da população brasileira atualmente, a gente pode entender um pouco com os números do último censo demográfico que foi feito em 2010. Nesse ano, o censo demográfico dizia que no Brasil existia 190 milhões de pessoas, 732.694 pessoas. E dessas pessoas, muitos foi perguntado essa questão étnica. Então, as pessoas se autodeclararam de acordo com a etnia que elas se consideravam. E eu vou ler aqui para vocês os dados de como essas pessoas se autodeclaram. Então, dessa pesquisa aqui do Censo Demográfico de 2010, 47,51% dos entrevistados eles se declaravam como pessoas brancas, enquanto 7,52% da população se autodeclarou como preta. 1,10% da população se declarou como amarela, 43,42% da população se declarava como parda e 0,43% dos entrevistados eles se declararam como indígenas, e já apenas 0,02% da população eles não sabiam se declarar como nenhuma etnia. Esses números eles vão mostrar principalmente que o Brasil ele não é de maioria branca, ele tem uma diversidade enorme, tanto que existe uma enorme quantidade de pessoas que vão se declarar como pardos, tem também os que vão se declarar como preto e tem os indígenas e aqueles que não sabem se declarar. Então, a partir desses dados, vale destacar que o Brasil é principalmente um país diverso. Ele é um país que tem uma diversidade étnica enorme. Para se ter uma ideia dessa complexidade da população brasileira, nesse censo de 2010 foi estudado pela primeira vez a questão dos povos indígenas, principalmente saber a questão das etnias e também das línguas indígenas que existem no Brasil. E somente nesse censo foram encontradas cerca de 247 línguas e mais de 350 etnias indígenas diferentes. Então, a partir desses números aí que a gente estudou sobre essas questões das etnias, tanto indígenas, como também existem outros tipos de etnias aqui no Brasil, como a gente já falou, como a gente já frisou ao longo dessa aula, isso mostra que o Brasil também tem essa questão das migrações, que muitas pessoas de diversos países vêm se mudar para o Brasil e acabam que conhecendo pessoas daqui do Brasil e tendo filhos, por exemplo. Então, isso vai gerar ainda mais uma variedade de pessoas aqui no Brasil. E isso vai mostrar justamente como o Brasil é um país diverso. E com esse diverso fluxo de pessoas que vêm de outros lugares para o Brasil, que trazem consigo seus costumes, suas culturas, suas religiões, isso vai demonstrar diretamente essa diversidade no Brasil. Porque o Brasil também é um país que é muito diverso em questões de religiões e culturas. Tanto que tem uns dados aqui que eu vou mostrar para vocês sobre essa questão de religião. No Brasil, o Brasil é de grande maioria um país cristão, porém também há outras diversas religiões na qual eu vou ler aqui para vocês. Então, no Brasil, como eu falei, é um país de predominância cristã, cerca de 86,8% da população ela é cristã, principalmente católico, que são cerca de 64,6% dessas pessoas que são cristãs, e os outros 22,2% são evangélicos. Mas também, além das pessoas que são cristãs, há diversos outros tipos de religiões aqui no Brasil, como o espiritismo, o judaísmo, o candomblé, a umbanda, o islamismo e também o budismo. E há também as religiões de matriz indígena, como os xamanistas, os ritualistas, e também há outros tipos de religiões que são em menores proporções. Então, galera, essa foi a nossa primeira aula de hoje sobre a heterogeneidade da população brasileira, mas antes de vocês saírem, eu peço aí que vocês deixem o seu like, que vocês se inscrevam no canal e também que ativem o sininho das notificações. Até a próxima!